Bom dia mesmo de Levi Lafetá. É um bom dia muito especial para o futuro do futebol brasileiro. A derrota ontem para a equipe da seleção de Marrocos, ela veio numa hora espetacular. O brasileiro está acostumado a ganhar, e ultimamente não tem sido assim. A seleção tem decepcionado muito, mas muito mesmo. Vou lhes mostrar aqui, ó. Coloquei empate e Brasil. E perdi. Marrocos ganhou por 2-1. Marrocos foi melhor do que a seleção do Ramon. E Ramon, com a derrota de ontem, prestou um grande serviço ao futebol brasileiro. Com certeza, o presidente da CBF ficará mais alguns dias no exterior para acertar com um treinador internacional, um treinador de outro país, porque realmente uma convocação para um jogo amistoso tinha que continuar com aquelas mesmas figurinhas carimbadas. Meus amigos e minhas amigas, desculpa, os meus cabelos não são pintados, e muitos cabelos brancos eu ganhei nos bastidores do futebol, como eu já falei aqui várias vezes. A manutenção de um Paquetá como titular da seleção brasileira é para apagar todo o arquivo do futebol brasileiro e esquecer os grandes jogadores que vestiram a camisa do Brasil. Eu tenho um grupo no Facebook que é Corner Esportes, que outro dia eu publiquei a seleção de 58 e que tinha o Vicente Feola como treinador. Já aquela seleção de 58, quando o Brasil era um Brasil em termos de futebol que não era confiável, já fazia bonito. Mas lá não tinha Paquetá, não tinha Rony. Não. E agora o Ramon prestou um grande serviço. Sabe por quê? Ele colocou uma seleção com 3 do Palmeiras. 3 do Palmeiras. E aí, esses 3 do Palmeiras já estão livres dentro de qualquer clube europeu para praticarem o futebol, sem haver necessidade de ocupar aquela vaga de estrangeiro como tem lá no exterior. Isso já se tornou uma rotina no Brasil. Convoca-se um jogador só para ele carimbar aquilo que chama passaporte comunitário, que é o que o jogador ganha quando participa de uma seleção brasileira. E aí outros que não têm a menor condição. O Emerson, lateral, aquele mesmo Emerson que começou no Atlético Mineiro, muito fraco, mas tem que valorizar o Emerson lá fora. E o Veiga, aos 27 anos de idade, foi valorizado também. Então o Palmeiras ganhou aí 3 jogadores, o Everton, goleiro, o Rony
e o Veiga. E por que eu digo que o Ramon prestou um grande serviço? Porque se ele tivesse vencido a partida, como no início do jogo, o Zinho que é chamado de Tetra, estava enchendo de elogios a formação que o Ramon colocou em campo. Para quem não entende de futebol e quem conhece o Zinho, já estaria certo de que o Brasil venceria e venceria bem. Mas logo a seguir, dos elogios, o Brasil levou o primeiro gol. E aí, pronto, a equipe do Marrocos fez uma bela partida. Então, a prestação de serviço do Ramon foi para que o treinador tem que ser um treinador de nível altíssimo e estrangeiro, como estão fazendo os clubes brasileiros, trazendo treinador de fora, porque os treinadores daqui do Brasil, eles, além de não se valorizarem, como não se valorizarem? Porque ficam sempre esperando elogios de mesas redondas, de programas de rádio, para ver se conseguem a vaga de treinador da seleção brasileira. Então nós temos que trazer um treinador de fora. A CBF fatura muito, pode contratar qualquer um de fora. E tem mais, os vícios anteriores ao dia de hoje deixaram bem claro que praticamente 70% dos jogadores estão lá fora. Aí o treinador que assumir terá a obrigação de pelo menos aproveitar 30 a 35% dos jogadores que atuam aqui no Brasil, que ralam aqui no Brasil. Aí sim, nós vamos ter uma verdadeira seleção. Porque aturar jogadores que querem se aposentar na seleção, e ontem ainda houve comentário que o Brasil estava desfalcado de Thiago Silva. Meu Deus do céu. E tem que fazer uma limpeza, porque nós que conhecemos os bastidores do futebol, sabemos que sempre tem aquele líder que impõe a convocação de amiguinhos. E o selecionador que virá, com certeza, não vai permitir isso. Ontem, quem viu o Vinícius jogar no Real Madrid, ficou decepcionado com o Vinícius que defende a seleção brasileira. O Vinícius não é o mesmo jogador alegre, descontraído. O Rodrigo não é o mesmo. Por quê? Porque cada treinador que assume a seleção brasileira quer mudar a característica de cada jogador que está fazendo sucesso no exterior. Talentos nós temos aqui no Brasil. Demorará muito para nós modificarmos, ou seja, voltarmos ao que era antigamente. Antigamente, a convocação de 22 jogadores, somente 4 ou 5 jogavam no exterior. E a partir daí, que a maioria passou a ser do exterior, o Brasil não ganhou mais nada de Copa do Mundo. Nada, absolutamente nada. Nós estamos aí com 20 anos e vamos para 25 anos. 20 anos sem títulos.
E aí, discutiu o quê? Que a Argentina foi campeã do mundo? Não. A Argentina sempre deu valor a quem joga lá na Argentina. O Brasil não. O Brasil sempre está querendo agradar os europeus. Para quê? Porque cada vez, escute só esta, meu amigo e minha amiga, escutem, cada vez que um jogador brasileiro ou um jogador de outro país joga na seleção, a valorização dele é grande. Então é aí que está a valorização de cada jogador. O jogador que não joga em seleção não é valorizado. E por incrível que pareça, durante os 6 anos que o Tite esteve lá, as mesmas figurinhas carimbadas. As mesmas figurinhas carimbadas. Então, para melhorar o Brasil em termos de futebol, de seleção, somente um treinador de fora do país e um treinador vencedor e não aventureiros. E somente aí que nós vamos deixar daqueles blá blá blás de treinadores que estão aqui loucos para pegar a seleção e darem a mesma continuidade que deu Tite à seleção brasileira. Porque, meus amigos e minhas amigas, fiz aqui algumas anotações, com todo respeito, todo clube de futebol, quando quer dar uma mexida, mexe, e mexe bem, tira muitos figurões. E eu, por exemplo, eu acho que o tempo do Casimiro já passou. O tempo do Casimiro já passou. O Casimiro sempre teve uma orientação bem diferente do verdadeiro futebol brasileiro. Ele sempre teve uma orientação. E hoje ele, para mim, é um jogador estrangeiro, não é um jogador brasileiro. Ele é um jogador estrangeiro. A cabeça dele é toda ela do exterior. Então eu acho que se nós queremos fazer uma mudança radical na seleção brasileira, eu acho que tem que mudar tudo, colocar a garotada, colocar aqueles que realmente têm condições de acertarem. Nós temos tempo suficiente até para a próxima Copa do Mundo. Dá tempo perfeitamente para limpar, tirar todo mundo e colocar lá aqueles jogadores que vão acertar. Para a vaga de Thiago, Casimiro, Paquetá, tem muitos garotos aí jogando muita bola mesmo. E aí a gente poderá ter um treinador como esse do Real Madrid, que está sendo cotado, que gosta do futebol brasileiro, mas gosta do futebol brasileiro arte, dos bons tempos, quando nós ganhamos 5 títulos. Então é este treinador que deveria assumir a seleção brasileira. E vamos agradecer ao Ramon, porque se ele ganha, amigo, aí tem uma corrente, fica Ramon não está preparado para isso. E a outra corrente, não, é o Fernando Diniz, não, é o Abel, é o fulano, e assim sucessivamente. Agora não. A derrota foi muito benéfica para o futuro do Brasil. Temos que contratar um treinador
de primeira linha, um treinador de fora. Outros treinadores de fora já vieram aqui e fizeram sucesso. Se você olhar a história do futebol brasileiro, até o América do Rio de Janeiro, em certa ocasião, contratou o Bela Gutmann, que era um húngaro, e outros treinadores que já passaram por aqui. Treinadores maravilhosos que deixaram. Freitas Solis deixou uma escola dentro do Flamengo. Certa ocasião, o Flamengo precisava ganhar do Vasco da Gama no segundo jogo para decidir o campeonato carioca. O Freitas Solis trocou todo o ataque titular pelo ataque de jovens, ou seja, de juvenis. E sabe que deu? O Flamengo ganhou do Vasco por 4-1 e foi campeão. Então a formação tem que ser da base até os titulares. Não adianta você ter um jogador, por exemplo, no Atlético Mineiro tem o jogador Rubens. O Rubens jogou o tempo todo na base como meia. Hoje ele é ponta esquerda, ele é lateral. E aí vem a desmotivação, que afinal de contas ele vai disputar qual a posição. E quando chega na seleção brasileira é a mesma coisa. Já o que não acontece na seleção alemã, por exemplo. Lá vem desde a base. O garoto já sabe como jogar nos titulares, nos profissionais. Bom dia, quem vos falou? Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresas e General Manager em futebol. Está lá no meu blog, Bureau Esportif Lafetá. Obrigado e até lá.